Louvado seja o Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade que nós temos, não é, minha irmã querida, do Salmo 128? Uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. E louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida também, meu irmão querido, do Salmo 128. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você a fé de que é só orando por uns pelos outros é que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será no livro de Levítico, do capítulo 5, do 7 ao 13, eu te peço que, se você, minha irmã e meu irmão, ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva. Porque a partir do momento que você se inscreve, você já está fazendo parte dessa grande corrente de oração. E você está recebendo oração todos os dias, em todos os momentos que eu oro e que as intercessoras oram também, em nome do Senhor Jesus. Se você tiver algum pedido especial, coloque aí pra gente, em nome do Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio. A obra é dele, em nome do Senhor Jesus. Eu oro porque eu acredito no poder da oração. Eu peço oração para os irmãos também, porque eu acredito no poder de oração. Eu peço a você para se unir a essa corrente de oração, porque eu acredito na oração de concordância, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, enquanto eu me posiciono aqui para esse estudo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, em nome do Senhor Jesus. Então veja que o versículo 7 começa dizendo que se a pessoa não tivesse dinheiro para pagar pela ovelha, então ela levaria como oferta pela sua culpa 2 pombos ou 2 pombinhos, um pela oferta pelo pecado e o outro pela oferta queimada. E no versículo 8 diz que o sacerdote então deveria oferecer o primeiro como oferta pelo pecado. Então o Rabino Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, ele disse que era assim: primeiro se fazia a oferenda do primeiro pombo, pedindo a Deus perdão pelo pecado, e depois lhe oferecia o segundo pombo em forma de gratidão. Era como se alguém estivesse oferecendo um presente para um rei, né? Primeiro ele oferecia para apaziguar o rei, e depois ele então presenteava esse rei, que no caso é o próprio Deus. Entendeu? E aí depois, para sacrificar esse pombo, eles destroncavam o pescoço das costas sem separar. E um pouco do sangue da oferta do pecado era colocado na lateral do altar, deixando o restante do sangue na base do altar. E por que se deixava na base do altar? Porque era uma oferta feita pelo pecado. E o segundo era preparado segundo a oferta queimada, que era, na verdade, a olá, né? A oferta de subida, a oferta de gratidão. E depois de matar o animal, o sangue do animal escorria pela lateral do altar e tirava-se o papo e as penas do pescoço e jogava-se naquelas pilhas de cinza. Está lá em Levítico 1, a forma como se preparava a olá, que era a oferta de subida, né? Ao que era a oferta de gratidão. No entanto, no versículo 11, diz que, contudo, se a pessoa não tivesse condições de levar os 2 pombinhos ou as 2 rolinhas, ela então podia levar um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado, mas sem derramar sobre ela óleo e nem incenso. E a oferta era trazida ao sacerdote, que pegava dela um punhado como uma porção memorial para queimar no altar. Mas o que significa esse punhado? Diz que esse punhado, o sacerdote ele cobria a palma da mão com os 3 dedos do meio. E em seguida ele nivelava qualquer parte da mistura que estiver transbordando. Então isso é que significa o kometes, que é o punhado na língua hebraica. Ele fazia com os dedos das mãos ali a medida certinha para nivelar, entendeu? Você vê que naquela época não tinha balança, né? Não tinha balança, não tinha essas coisas. Então o punhado era feito assim com os dedos da mão, nivelando com os 3 dedos
das mãos. E o restante da oferta ficava para o sacerdote, exatamente como se fazia na oferta de grãos. Mas então veja que é justamente aqui a partir do versículo 7 que começa a se falar sobre a Sham, que são os sacrifícios feitos por delito, ou seja, feito por culpa, ou seja, por pecados cometidos de forma intencional, por querer. Enquanto que o Hatá eram pecados que as pessoas cometiam sem querer, por forma não intencional, o Asham a pessoa cometia por querer, a pessoa pecou porque ela queria pecar. Então o sacrifício era sempre oferecido por particularidades, pois para obter o perdão a pessoa precisava ter reparado o seu dano com um acréscimo da quinta parte. Então só assim é que ela se reconciliava com Deus pelo fato de ter infringido os seus mandamentos. E a pessoa não aproveitava nada da carne do animal. Eu creio que era assim, além dela reparar o dano, além dela se arrepender, ela ainda tinha que pagar uma consequência, né? Porque acrescentar essa quinta parte, reparar o dano com essa quinta parte, é o que nós chamamos hoje de consequência. Tinha uma consequência esse pecado. E a pessoa tinha que reparar esse dano. Não é simplesmente pedir perdão e pronto. Hoje em dia as pessoas eu falo que nós somos muito fortes para pecar, mas nós somos fracos demais para entender que nós pecamos e para enfrentar as consequências do nosso pecado. Aí vem a fraqueza, vem a depressão e tem gente que não aguenta, não suporta e vai lá e peca de novo. Entra a revolta, deixa entrar a revolta no coração e vai lá e peca de novo. Isso não é do Senhor. E tem tantas pessoas aí que estão querendo pegar o Velho Testamento e jogar fora. E jogar fora só acontece que eles não entendem que não existe Velho e Novo Testamento, não existe isso. Tudo existe, a primeira aliança, a segunda aliança, mas tudo se você anula a primeira aliança, você nunca vai entender como que é a segunda aliança que foi feita com Jesus Cristo. Você nunca vai entender. Você nunca vai entender a palavra de Deus, nunca. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que aqui o Senhor faz de tudo para que tanto o rico como o mais ou menos pobre, né? Mais ou menos pobre, vou falar assim. E como o muito pobre, faça expiação dos seus pecados, ainda que seja por meio de uma oferenda de cereais. Então veja que quando nós olhamos para este texto de Levítico e para o texto que está lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 6, eu vou até ler ele aqui para você. O texto diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma pessoa que une Deus com seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres de seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Então veja que aqui Timóteo estava transmitindo exatamente esse princípio, né? Que o Senhor, Ele inclui todos no seu plano de salvação. Por meio do sacrifício de Jesus, todos são incluídos no plano de salvação de Deus. Um plano de salvação que, na verdade, é um convite do Senhor para nós. É um convite. Ele não é uma intimação, né? Não é uma intimação. Então, qual é a diferença? O convite do Senhor nós recebemos e somos livres para aceitá-lo ou não. Você aceita o convite do Senhor ou não? Entendeu? Porém, na intimação você não é livre. Você é obrigado a ir. Pois o não comparecimento naquela intimação pode fazer com que você seja levado até mesmo à força, dependendo do motivo da intimação, não é mesmo? Mas o Senhor não. O Senhor te faz um convite. Você é livre para aceitar ou não. Graças a Deus que nós aceitamos. Eu aceitei, você aceitou, meu irmão, você que está me ouvindo. E se você que ainda está me ouvindo não aceitou esse convite, aceita esse convite do Senhor.
Então, porque nós vemos aqui que o Senhor, desde o princípio, se manifestou como sendo um Deus gracioso, pois o homem pecou e Deus cuidou de oferecer meios para que o homem se arrependesse. O tempo todo o Senhor está oferecendo meios para que o homem se arrependa. É uma doença, tá? Hoje, quais são esses meios? É uma doença. Às vezes é uma separação de um casal, sim. Às vezes a pessoa pecou por meio daquele casamento. Às vezes é uma dívida financeira, sim. Mas o Senhor está oferecendo meios para que a pessoa se arrependa e tenha um conserto com Ele. E fala, não, esse caminho que eu estou indo não serve. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que ter uma vida santa com o Senhor, uma vida que agrada o Senhor. Por isso também que Paulo diz que a salvação é dom gratuito de Deus, porque o Senhor, Ele é o grande facilitador da nossa salvação. Ele é o grande facilitador da salvação do homem. É Ele, minha irmã, que vai ser o grande facilitador da salvação do teu esposo, do teu filho, da tua filha, da tua cunhada, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão. Não só da salvação, como da libertação. É o Senhor, não somos nós. O máximo que nós podemos fazer é pregar a palavra de Deus e orar. Às vezes nem tem ambientes que nós às vezes não podemos nem falar. Você vai ver isso, nós vemos isso naquele estudo que nós fizemos da Rainha Esther. Tem ambiente que nós não podemos nem falar. Então é só orar e jejuar. É orar e jejuar. Esse ministério é um ministério de oração e de jejum. Oração e jejum. Eu jejuo, as intercessoras jejuam. Cada uma da sua maneira, da maneira que o Espírito Santo toca. Porque eu não faço regras aqui, eu não sou nada religiosa. Eu procuro ter uma vida com o Senhor e elas também. Porque às vezes, dependendo do ambiente familiar, a gente não pode nem falar. Tem mães aí que se for falar com os filhos, o filho bate nela, bate. Eles estão tão endemoniados que eles batem na mãe. A gente vê casos aí. Tem mulher que se for falar com o marido, ela apanha do marido. Apanha. Infelizmente, irmã, é triste. Mas sabe eu gosto muito daquela palavra, aceita que dói menos, porque quando nós aceitamos, quanto mais rápido nós aceitamos, mais para a oração nós vamos e fala, Senhor, essa é a minha realidade. Nós não podemos ser pessimistas, não podemos ser pessoas pessimistas, mas também não podemos ser otimistas demais. Nós temos que ser pessoas de fé e realistas, saber primeiro fazer a leitura espiritual do que está nos acontecendo, a nossa realidade, falar, Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia da minha casa. Eu sou pecador. Aquele homem que alcançou o favor do Senhor, ele falou, tenha piedade de mim, eu sou pecador. Enquanto o outro ficou lá se batendo no peito, se vangloriando. E quantas pessoas às vezes olham para os outros e ficam se vangloriando diante de Deus? Não, minha vida não está ruim igual aquele não, então eu estou bem na fita. Não, olhe para você, para a sua situação e comece a questionar com o Senhor e fala, Senhor, eu não estou bem. E vamos orar para que todos possam aceitar esse convite do Senhor. Todos que nos cercam, esse convite da salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, como igreja, Pai querido. Eu te louvo, Deus querido, porque o Senhor é o grande facilitador, Senhor, não somente para a nossa salvação, mas também para o nosso, Senhor, para a nossa libertação, Pai querido. Eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor o tempo todo está criando situações para que venhamos nos arrepender, para que venhamos nos santificar, para que venhamos nos tornar pessoas cada vez mais parecidos com Jesus, o teu Filho amado, este Filho querido que só te dava prazer, porque esse é o seu objetivo, Paizinho Santo. Este é o seu objetivo para cada um de nós. Então eu te louvo, Pai querido, pelo cuidado do Senhor, não somente para comigo, mas com todos os meus irmãos que estão inscritos aqui no Relógio Mundial de Oração. Eu te louvo, Senhor, pelo seu cuidado para com os nossos familiares, porque se nós estamos chegando até aqui, nesse momento de ouvir essa oração, é porque o Senhor decidiu hoje, novamente, renovar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E é por isso que eu te peço, Pai, e te agradeço desde já, que o Senhor continue dando ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Pai, ao respeito de cada um dos nossos familiares,
ao respeito das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos idosos da nossa família, ao respeito da nossa vida, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, para que sejamos transformados em famílias do Salmo 128, em famílias que te obedecem, que te temem, em famílias que andam segundo o seu propósito, em famílias que têm prazer em te agradar, em famílias que têm prazer em viver a tua palavra, em famílias que têm prazer em andar no caminho da santificação. Pai querido, nos lava, nos purifica, nos limpa de toda imundície que está nesse mundo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixa, Senhor, sermos contaminados, Senhor, por nada que está nesse mundo. Aumenta cada vez mais, Senhor, a nossa capacidade de discernimento em nome do Senhor Jesus. Aumenta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aumenta cada vez mais, Pai, o nosso domínio próprio, Pai querido, para que possamos, Senhor, recusar tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que não colabore para a nossa santificação. É em nome do Senhor Jesus que eu declaro como igreja, Pai, que queremos ser santos, Pai. Santos como o Senhor é, santos como Jesus é, santo como o seu Espírito Santo é. Em nome do Senhor Jesus, nos lava, nos purifica, nos defende, Pai. Nos defende de toda a maldade que está nesse mundo. Nos defende de toda a maldade que está nas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe homens maus, mulheres más, homens perversos, mulheres perversas, homens imorais, mulheres imorais, homens violentos, mulheres violentas, cruzarem o nosso caminho, entrarem dentro da nossa casa, contaminarem, influenciarem as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não deixe eles sequer tocar no fio do nosso cabelo, nem nada que nos pertence, Pai. Não deixa. Coloque anjos à porta da nossa casa, escolhendo, Senhor, escolhendo quem vai entrar dentro da nossa casa e quem vai sair. E aqueles que tiverem que entrar, que eles sejam, Senhor, santificados pelo Teu Espírito Santo, que já está dentro dos nossos lares, fazendo a obra de transformação da nossa família. E que essa obra seja tão grande, Espírito Santo, de maneira que demônio nenhum consiga ficar dentro das nossas casas, Pai. Demônio nenhum. Que a nossa casa seja um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar de fartura, um lugar onde reina a harmonia do Senhor. Um lugar de purificação, de santificação, em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que tire toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, toda desordem que estiver acontecendo no nosso emocional, na nossa mente. Tenha misericórdia dessa irmã querida que está ali como estrangeira nesse outro país, ali na França. Tenha piedade dela, Pai. Tenha piedade do emocional dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz ela encontrar favor, Pai, naqueles que podem favorecê-la, em nome do Senhor Jesus. Todos os dias eu te peço esse ministério, nós te pedimos pelos estrangeiros. Não deixe os estrangeiros sofrerem em terras estranhas. Não deixe eles adoecerem, não deixe eles ficarem sem moradia, sem fonte de sustento. Não deixe, Pai, tende misericórdia desses meus irmãos que estão nos Estados Unidos, na França, em toda a Europa, na Itália, Pai, na China, no Japão. Tende misericórdia, Pai, na Argentina, na África. Tenha misericórdia dos missionários que estão ali. Tende piedade, Pai, porque o Senhor é Deus. Tende misericórdia, Pai, desses meus irmãos que estão em Israel, somente desses refugiados, Pai, que estão ali, desses que foram, Senhor, que estão no cativeiros também. Tende misericórdia, Pai. Se deixa ser revelado para eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Senhor. Tende piedade. Aumenta a fortaleza deles, Pai, a fortaleza emocional, em nome do Senhor Jesus, e que eles possam ser trazidos desse cativeiro o mais rápido possível, e que miríades de anjos estejam com o exército de Israel, para que essa batalha possa ser vencida em nome do Senhor Jesus. Pai querido, dê sabedoria para os governantes brasileiros, Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos os nossos políticos, para que possamos ter um governo bom, um governo justo, um governo em paz, um governo sem guerra, um governo sem corrupção, um governo de paz. Em nome do Senhor Jesus, toque o coração deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, da mulher que está perecendo pela violência, Pai. Tende misericórdia. Tira todo esse espírito de violência da nossa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia das nossas crianças, Pai. Tenha misericórdia dos órfãos, Pai.
Tenha piedade em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Senhor, nos dê saúde, Pai, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, Pai. Cura todas essas irmãs que estão em tratamento de câncer, câncer de mama, câncer do ovário, câncer do útero. Cura esse irmão que está em tratamento do câncer de próstata. Cura, Senhor. Cura todo câncer de estômago, câncer do esôfago, câncer do intestino. Cura, Pai. Cura. Os dê saúde nos ossos, no sangue, nas artérias, nas veias, Pai. Cura todo tendinite, Pai. Toda artrose, Pai. Cura o coração, Pai. Livra de todo infarto, de todo AVC, de todo derrame, Pai. Em nome do Senhor Jesus, de toda trombose, livra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai querido. Mas, sobretudo, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê saúde para te servir, Pai. Se não for para te servir, a saúde não presta, Pai. Quantas pessoas estão usando a saúde aí, Pai, para gastar, Senhor, com maldade, com perversidade, para gastar nos vícios. Liberta esses jovens que estão escravizados pelas drogas, Senhor, que estão escravizados pelo álcool, Senhor. Tende misericórdia. Tenha piedade dessas irmãs que estão chorando, dessa mãe que está chorando. Tenha misericórdia, Senhor, dessas esposas que estão chorando por esses dependentes químicos, Senhor. Tenha misericórdia. Dê um basta nessa situação, Pai. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor sempre cria situações para a nossa libertação e para a nossa santificação e para a nossa salvação, Pai. Tudo é pela misericórdia do Senhor, Jesus. Tudo é pela sua misericórdia. Então cria situações para que esses jovens possam ser libertos, para que esses maridos possam ser libertos de toda pornografia, de toda imundícia que está neles, de toda dependência que está neles, de toda fragilidade que está neles. Que esses jovens possam ser libertos. Cria, Senhor, situações, em nome do Senhor Jesus. Essas irmãs que estão em depressão, que elas possam ser libertas, que elas possam ser curadas. Cura situações, Pai. Cria situações para que elas possam ser libertas, Pai, curadas, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é Deus, Pai. Ô Senhor, não me esqueço quando eu tive depressão profunda, Senhor. Eu sei o que é uma depressão profunda. E o Senhor me curou, Pai querido. Quando o Senhor disse, Jesus, que eu não precisaria mais tomar aquela medicação, o Senhor cumpriu. O Senhor é aquele que promete e cumpre, Jesus. Então coloca fé no coração dessas irmãs, que elas não precisam ser mais dependentes desses medicamentos. Coloca fé, a fé que cura, Pai. A fé que cura, a fé que liberta. Tenha misericórdia, Pai, desses que não estão dormindo direito, dessas mulheres que não estão dormindo direito, que dormem, que não descansam, que estão a ponto de chegar à loucura, Pai, que estão por aí caçando briga com todo mundo. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora eu te peço, Senhor, pela nossa vida financeira. Nos faz encontrar favor naqueles que podem nos favorecer. Faz essa irmã encontrar favor, essa irmã que quer aposentar, encontrar favor naquele juiz, Pai. O Senhor sabe o dia, o momento, a hora dessa audiência. Tenha misericórdia, Pai. Faz ela encontrar favor em todos, Pai. Desde a hora que ela sair de casa para essa audiência, já permita que ela encontre favor, e que ela possa se aposentar, porque digno é o trabalhador do seu salário. E todo escravo daquela época saía alforriado, Pai, e com seus direitos. Então que assim seja para a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esses que estão desempregados para que portas se abram para eles, Pai. Tira todo o desemprego da nossa casa, não deixa haver necessitados na nossa casa e nos ajude, Senhor, a pagar as nossas dívidas e viver do resto, Pai. Faz um milagre financeiro na vida de todos esses que estão me ouvindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos prospera, nos faz prosperar de novo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloca esse testemunho nos nossos lábios. Essas empresas que precisam ser abertas, que elas se abram para que esses irmãos possam testemunhar. Esses que trabalham com venda, que possam prosperar nas suas vendas, Pai. Seja de doces, seja de salgados, seja o que for, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Cria situações, Pai, para que possamos ser prósperos, para que possamos ser libertos, para que possamos ser santificados, para que possamos nos arrepender, em nome do Senhor Jesus, e termos uma vida que realmente te agrada, Senhor. Uma vida que realmente te agrada.
Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, de todos aqueles que nos ensinam todos os dias a palavra do Senhor. Tenha misericórdia, que eles sejam cada vez mais cheios da sabedoria do Senhor. Esse ministério é um ministério de ensino também. Me dê cada vez mais sabedoria para ensinar a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, cada vez mais entendimento. Em nome do Senhor Jesus. E nos santifica, santifica todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, que possamos ser bênção na vida dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe os missionários que estão aqui no Brasil e que estão no campo. Não deixe faltar sustento para eles. E não deixa, Senhor, nenhum dos nossos familiares nos envergonhar. Não deixa, Senhor. Que sejamos trabalhadores da Tua seara, Pai. Em nome do Senhor Jesus, com santificação. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, nos lava. E abençoe, Senhor, todos esses que estão chorando, Pai. Que no tempo bem próximo eles possam se alegrar. Que essas mães possam se alegrar pela conversão de seus filhos, pela libertação de seus filhos. Que essas esposas possam se alegrar pela libertação de seus maridos. Pela restauração de seus casamentos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que essa irmã que está chorando pela dor do seu irmão, de ver seu irmão ali se perdendo pelo vício, Pai, do álcool, que ela possa se alegrar, Pai, se alegrar pela libertação desse irmão. Tenha misericórdia, Pai, das nossas famílias, das nossas vidas e nos transforma verdadeiramente em famílias do Salmo 128. E que toda a obra das trevas, que toda a obra dos demônios, que tudo aquilo que Satanás tem feito contra a nossa vida e contra a vida da nossa família, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, esse jejum de hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo vocês.